Anfíbia, também conhecido como o melhor desenho dos últimos tempos, é realmente uma obra-prima sem tamanho. Mas tinha uma coisa: durante boa parte da primeira temporada, o show não teve esse reconhecimento. E de certa forma, é justo. Apesar de eu amar a primeira temporada do desenho, é notável que o que ele tinha feito, muitos outros desenhos na época faziam parecido. Então o show era como se fosse mais no mesmo. E isso ficou assim por algum tempo. Anfíbia parecia ser só mais um desenho comum. Mas isso viria a mudar. No final da temporada, algo interessante acontece aqui. A Annie recebe um convite e tudo que ela ouviu é que era de uma amiga. Ela foi lá checar e aqui vemos uma humana igualzinha a Annie esperando por ela. Mas, bem, vamos para um pouco de contexto. Pra você que não sabe, um filme é um desenho que conta a história de Annie, uma garota uau, como diria a Disney, que apesar de parecer bem normal à primeira vista, ela esconde algumas inseguranças. Inseguranças essas que fazem ela ceder o desejo das suas amigas e, na brincadeira, abrir uma caixa de música que leva elas a outro mundo. Outro mundo esse que é cheio de anfíbios que estão toda hora querendo matar ela. Com o tempo, Annie aprende a se virar por ali. Ela consegue se arrumar na comunidade local e até faz amizade com uma rã chamada Sprig. No mais, ela até que passa um bom tempo ali pelo resto da temporada, tentando conhecer a cultura local, mas ao mesmo tempo se aproximando das pessoas que estão por ali e esperando a oportunidade certa para ela ir em busca de uma jornada para achar as suas amigas de novo. E então aqui ela finalmente estava. Depois de quase uma temporada inteira, Sasha aparece, a principal amiga da Annie, e as duas estavam em êxtase. A primeira reação da Annie para tudo foi comemorar de felicidade. Não tinha lado ruim, as duas finalmente estavam juntas de novo. O que tinha acontecido é que a Sasha caiu lá do outro lado de Anfíbia, na Torre dos Sapos, que ao contrário das Us eram muito mais fortes e viviam em guerra com elas. O problema é que tudo estava sendo liderado pelo Capitão Grime, que queria transparecer força acima de tudo. Os Sapos estavam em crise por isso. Assim, depois de escapar da prisão, a Sasha decide auxiliar o Grime como uma espécie de líder, e de algum jeito ela era muito boa em liderança, sendo muito mais madura que o próprio Grime, ensinando os Sapos que eles podem ser mais sensíveis, arrumando eles e treinando todo o exército dos Sapos. Assim, a Sasha ganha força interna, e com sua força interna ela decide ir atrás da sua amiga Annie, podendo desse jeito chegar onde estamos agora. Dois lados que tinham finalmente se encontrado para comemorar a vivência delas, e de tão bom que foi esse evento, uma festa seria marcada. Então, lá vão todos os sapos de Anfíbia para a festa. Os Planters se separam da Annie para ela ter um tempo com a Sasha, e tudo estava sendo perfeitamente incrível. A Annie finalmente estava comendo comida gostosa depois de meses se alimentando de moscas e rãs por todo lado, e as rãs, por outro lado, estavam comendo um banquete de luxo, que, bem, ao menos parecia incrível. O Sprig sente que tem algo de errado com os sapos por eles estarem muito na deles. Parecia que eles estavam planejando algo. Percebemos isso com uma certa conversa que a Annie tem com a Sasha. Basicamente, tinha uma rebelião rolando e a Annie não sabia. Pra falar a verdade, nem a gente sabia nesse momento da série. Por isso, a Sasha nos explica o que estava acontecendo. Lembra de quando eu disse que os sapos tentam controlar as Us? Então, isso era verdade por algum tempo. Mas como o prefeito da cidade da Annie era um sapo, a cidade sempre foi vista como controlada. Entretanto, por alguns eventos do desenho, o Hop Hop acabou se candidatando para a prefeitura. E como o Hop Hop era uma rã, isso foi visto como uma resistência revolucionária desse povo. A mensagem do Hop Hop acabou se espalhando e por causa disso, os sapos meio que queriam cortar o mal pela raiz, matando o Hop Hop. A Sasha ajudaria nisso e em troca ela receberia apoio para Annie e Sasha voltarem em seu planeta. Ok? Muita coisa pra absorver, tudo isso foi muito do nada, mas por que a Sasha só agiu assim? Bem, é nesses momentos que a gente precisa notar que as coisas não são assim do nada. E por mais que a Annie fosse muito amiga da Sasha, teve algumas coisas que ela deveria ter observado antes. Mas antes de falar o que é, eu convido vocês a se inscreverem no canal, darem um like nesse vídeo que me ajuda muito a continuar e comentar algo abaixo. Essa ideia de vídeo veio diretamente do servidor do Discord, então se você tiver algo a sugerir, fale no canal de feedbacks e sugestões que algum dia pode sair um vídeo sobre o tema que você gosta. Muito obrigado. O aniversário da Annie foi o dia que tudo aconteceu. Após a Sasha usar a sua força para convencer um bully a parar de incomodar a Annie, nós pensávamos que ela era uma boa pessoa. Entretanto, a nossa visão não continua tão boa quando alguns segundos depois ela usa da sua mesma manipulação para matar Aula e levar a Annie junto. Ok, é estranho, mas vamos ver onde isso vai dar. A Annie meio que não queria isso, mas ao mesmo tempo ela se sente mal por decepcionar a sua amiga, então ela cede a Sasha. Entretanto,
momento, ela pede um único acordo. Ela queria poder estar em casa na hora da sua festa de aniversário. E no momento que chega a hora de sua festa e imagina o que aconteceu, a Marcy mandou uma foto da caixa de música e a Sasha queria muito que a Annie visse por algum motivo. Ela avisa que não tinha tempo porque tinha que ir até sua festa, mas vai mesmo assim depois a Sasha pedir com uma voz mais alta. E desse jeito a Annie foi manipulada a conseguir o que a Sasha queria. E cá estamos nós, meses depois, com a Sasha ignorando qualquer pensamento da Annie para conseguir o que ela queria. A Annie então para pra pensar, ela pede um tempo para ir no banheiro e vai atrás das Us para resgatar elas. Ela se passa pela Sasha e arma um plano de fuga. Depois de pensar muito, as Us decidem ir pelo esgoto, o que parecia dar certo até serem pegos em flagra pela Sasha. Assim, as Us são feitas de refém e com uma Annie insegura, o Hop Pop estava perto de ter o seu fim. A Annie tenta contestar, mas não importava. Apesar de ser uma das pessoas mais importantes para ela, ela não tinha forças para conseguir ir contra a palavra da sua amiga por causa da amizade. Então, mesmo com uma espada na mão, ela não conseguia lutar de volta. No momento, a Sasha se estendia a Annie. Ela não tinha reação e ficava refém da Sasha, assim caindo em um abismo gigantesco. Mas, nesse momento, talvez na parte de maior dificuldade da Annie, ela teve uma ajuda. Aquele que sempre esteve ao seu lado desde que ela pisou em Amphibia apareceu. Sprigg, o seu melhor amigo, começou e disse que a Sasha claramente não conseguia a Annie, atirando lama na cara dela. A Sasha tenta revidar e a Annie, vendo isso, percebendo que a Sasha estava indo para um caminho muito mais maligno do que a pessoa que ela conheceu algum dia, se estende na frente, dizendo que ela estava fazendo algo que ela planejava fazer há muito tempo atrás, indo contra a Sasha e finalmente enfrentando ela. Isso gera uma guerra gigantesca. O Grime, para acertar as contas, pede para Sasha e Annie se enfrentarem em uma batalha. Se Annie vencesse, ela poderia sair dali viva com as Us. E embora o cenário fosse horroroso, elas tinham que fazer. A luta aconteceu num cenário horripilante e a Annie quase perde, mas no último instante ela consegue virar o jogo. O problema é que ao invés de acertar as contas com a Sasha, cogumelos explosivos que o Oli colocou lá atrás estavam explodindo. A Annie não sabia o que fazer e as Us conseguiram fugir. O Grime caiu, mas na hora de ver como a sua amiga estava, a plataforma onde a Sasha está cai. A Annie tenta ajudar, os plantas tentam dar apoio, mas na hora que eles tentam puxar, era tarde demais e a Sasha cai. Felizmente, no último instante, o Grime salva ela. O sapo que antes tinha caído havia sobrevivido e agora iria reunir um novo exército com a Sasha, assim afastando Sasha e Annie, deixando a relação das duas muito complicada. Mas caramba, o que foi isso? Quando eu falo que esse foi o episódio que mudou a Amphibia, eu não tô brincando. O show só atrairia temas tão grandiosos quanto após isso. A amizade entre Annie e Sasha só seria mais desenvolvida. Inclusive, se vocês quiserem saber quais são os próximos capítulos dessa jornada, comentem abaixo para eu saber. Por padrão, vídeos de Amphibia vão dar menos engajamento por eu não ter trazido tanto pro canal antes, então me deem essa força. Mas caramba, como esse episódio seria importante pro desenho. Ele foi o que introduziu a série o conceito de amizades que veríamos posteriormente, porque durante a primeira temporada nós vemos o nascimento da amizade entre Annie e Sprigg. E enquanto Annie e Sasha era tóxico, o Sprigg fazia bem para Annie, mas ela nunca teve a chance de notar a importância disso. Aqui ela percebe exatamente o que uma boa amizade significaria. A introdução da Sasha é perfeita. Você imagina que ela vai se tornar exatamente o tipo de personagem manipuladora. Entretanto, ela tem uma amizade muito forte com a Annie. Então, talvez essa amizade poderia ajudar a Sasha a melhorar como pessoa. A relação da Annie com os sapos é muito forte também. Eu gosto como eles escapam aqui no final. E quando o Leon Me começa a tocar, eu fiquei muito empolgado com essa cena. Parece que a música passa uma sensação perfeita, onde você torce pra tudo acabar bem, mas é muito difícil disso acontecer. O final meio que mostra isso, onde mesmo a Annie tentando ajudar, a Sasha não conseguia. Era muito difícil isso ir pra frente. Mas dito tudo isso, eu quero interagir um pouco com vocês. Vocês acham que tem como salvar essa amizade? Pessoas que já sentiram algo parecido, comentem abaixo pra eu saber. Eu quero realmente saber a opinião de vocês sobre. Opa, oi, fim de vídeo aqui. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu gosto muito de Amphibia e quis trazer esse vídeo pra vocês. Se inscrevam no canal porque a maioria não é inscrito. Muito obrigado mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!